Aleluia. Coloque essa palavra no tempo pessoal agora. E diga assim: Jesus, o que o Senhor espera de mim agora? Diga comigo: Senhor, o que o Senhor está esperando de mim agora? Aleluia. Nesse tempo presente. Talvez o que Deus espere do Levi. Quantos anos, meu filho? O que Deus espera do Levi não seja a mesma coisa que o Senhor espera do Pedro, do Lucas, do Raimundo. Mas olha aqui, Deus tem uma expectativa em cada um de nós. Aleluia. Um dos privilégios da humanidade é que Deus, irmãos, decidiu contar conosco. O mal entrou no universo, na humanidade. Antes, obviamente, da humanidade. E o Senhor criou um plano através do homem para remir. E foi através de um homem que veio e que cumpriu esse plano. Deus decidiu contar conosco. E eu quero que você só relembre que em nenhum momento Deus entrou em crise e decidiu parar de nos amar e de acreditar em nós. Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve. E hoje, e você vai encontrá-lo nesse mesmo lugar. Deus nunca foge de um coração arrependido. E hoje de manhã eu tive uma percepção, como se aqui fosse um limitador, não uma fila indiana, mas uma fila assim, parecido como estava agora a consagração. Eu vi algumas pessoas com alguns passos para frente, eu vi algumas pessoas com um passo, 3 passos. E eu sei que o Senhor deseja que você avance em alguma posição, perguntando a Ele: Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse tempo? Sabe por quê, irmãos? Que o nosso melhor não está no passado. Se as suas experiências com o Senhor, de cura, se as suas experiências de ouvir a voz dEle, se as suas experiências de viver algo nele, de obediência, elas estão todas no passado? Não, tem algo errado. O Espírito de Deus é ativo e Ele está em nós, desejando que esse tempo que possamos viver, nós possamos responder a alguma pergunta de Jesus. A gente não tira férias, irmãos. Você pode dizer amém? Eu vou dar uma licençazinha para você, não. Nós vamos permanecer nele. E eu separei esse texto de Mateus 7, mas compreendendo 3 atitudes que devem caminhar conosco. Vamos lá comigo? Leia comigo em voz alta, igreja. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos entram por esse caminho. Diga: estou dentro desse caminho pequeno. Irmãos, a Bíblia também diz, lá em Provérbios 14, 12, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida. Mas ao final, vamos ler. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. O caminho largo conduz à morte. Por isso, a primeira atitude nossa, diante desse desejo de responder essa expectativa de Jesus, é a deixar, abandonar, sair de caminhos errados. Amém? Essa primeira atitude diante da expectativa, o que é que Jesus espera de nós? A primeira atitude nossa, irmãos, é divorciar, separar, abandonar, sair de caminhos errados. A Bíblia chama esse caminho de porta larga. De porta larga. Ele chama esse caminho de perdição.
Aleluia. Diga comigo, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu não sei aferir, não sei medir, quantificar. Mas você que está em casa e nós que estamos aqui. Talvez você tenha o suficiente de Deus para lhe trazer para esse lugar. Talvez você tenha o suficiente de Deus para sentir que você está errado. Talvez você tenha o suficiente de Deus que você se arrependeu algumas horas. Mas se você não tem o suficiente de Deus para se afastar desse pecado, é hora de tomar decisão forte. Os mais velhos dizem que ou a verdade desse livro me afasta de Deus, ou a minha vida de pecado vai me afastar desse livro, ou esse livro, a verdade dele vai me afastar do pecado. Então, em nome de Jesus, eu não estou falando aqui de uma fraqueza, eu estou falando aqui de um estilo de vida, de alguém que vive caminhando por caminhos largos, e que acha isso natural, que normalizou. Diga misericórdia. Então, aquilo que é claro, aquilo que é nítido, aquilo que você está vivendo deliberadamente. Você está vivendo com um amante, você está vivendo no algo desonesto, você está vivendo com algo de corrupção, você vive aquilo o tempo inteiro. Você está caminhando por um caminho errado, que alguém pode achar normal, que todo mundo faz. Mas eu quero dizer para você, esse caminho vai gerar morte amanhã. Em nome de Jesus. Se você deseja dar uma resposta para Jesus, do que Ele espera de você, tenha a decisão de abandonar. Eu sei que não é fácil. Lembro de quantas pessoas eu acompanhei, que estavam há anos como amante, de tantas outras pessoas que estavam vivendo com algo desonesto. E eu já lhe disse isso aqui. Gente que eu escutava dizendo assim: pastor, fulano se sujou com tão pouco, pastor. E olhando para a cara dela dizendo, quer dizer que se o valor fosse alto, pode se sujar. Quer dizer que ele se sujou com 3 mil, mas com 30 mil ele podia se sujar. E eu quero que você peça ao Senhor que Ele retire. E algumas horas, em alguns momentos, irmãos, a indignação é grande. Como uma mentalidade que normalizou, que naturalizou o que é errado. Eu tenho gente dentro da igreja Ágape, irmãos, filho de crente, vivendo amigado, já tem filhos juntos, crente, vivendo amigado, anos, e nunca se convenceu de que precisa legalizar essa situação. Você está fazendo o que aqui dentro, menino? Gente que está aqui há anos, e ainda, irmãos, está lá fazendo algo errado no trabalho, mentindo, enganando. Irmãos, abandone aquilo que é deliberadamente pecado. Que o pecado seja um acidente na sua vida, mas não algo planejadinho. Você perdeu o caráter. Você perdeu o temor de Deus. O pecado da vida de um crente, irmão, ele acontece por um acidente, não com uma normativa. Não, Deus me entende, Deus entende conversa nenhuma, menino. Deus está te esperando que tu te arrependa. Não, Deus sabe o que eu estou passando, Ele sabe, mas não está aprovando essa patifaria, essa falta de vergonha. Você está se enganando dentro de uma igreja de crente? Meu amigo, você vai para o inferno. Um sobe e você fica, você já está no inferno. Não, irmãos. Jesus disse, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para o inferno. Sai dele, irmãos. Em nome de Jesus. E eu sei que alguns de vós que estão nessa tarde aqui vêm porque tem um temor de que estão fazendo errado. Mas falta uma força suficiente para separar de você. Não, eu quero deixar, eu estou esperando chegar a hora. Irmãos, rompa. Hoje,
No nome de Jesus. Diga comigo, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu estou falando de uma minoria. Mas eu sei, e você que está em casa também. Não, irmãos. Nosso Deus é compassivo e misericordioso. Mas se está claro na sua vida, deixe. Aleluia, deixe. Deus haverá de lhe honrar. Então essa é uma primeira atitude. Saia desse caminho largo. Que pode ser fácil para todo mundo. Mas para você não é. Você tem dono. Bote aí na sua mão no peito e diga, eu tenho um dono. E já eu vou dizer algo mais. Vamos lá. Segunda atitude que eu quero que você tome hoje. Taramaco suyuru. Entre por uma porta estreita. Pelo caminho que conduz à vida. Aleluia. Impressionante, irmãos, que essa de porta estreita cabe uma pessoa de cada vez. É uma porta possível de caminhar. E olha o que João 10, do 9 em diante diz. Eu sou a porta. Isso é Jesus. João 10, do 9 em diante. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundante. O 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A porta quem? Jesus. A porta desse caminho é Ele. Entre por essa porta. Aleluia. Ele é a porta. Ele é o caminho, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho. Esse foi o primeiro nome que os cristãos receberam. Os do caminho. Antes da gente ser chamado de cristão, nós somos chamados do caminho. E eu já lhe disse algumas vezes aqui, irmãos. Eu tenho 51 anos de crente. Olha aqui para mim. Não tem ninguém aqui com mais tempo do que eu. Porque o irmão Rui não está aqui. Olha aqui. A senhora tem quantos anos de crente? Não, ela. Pronto. Ainda sou o crente mais velho aqui. Olha. Escute aqui, irmãos. Uma decisão que eu tomei na minha adolescência é que jamais, nunca, eu vou pensar, eu vou ter a possibilidade de me afastar desse caminho. E no nome de Jesus, que aquilo que está dentro de mim nessa área passe para você. Tenho uma convicção, irmãos, que jamais, em nenhuma situação, eu vou entrar em crise de querer abandonar Jesus. A igreja, nós, os homens, as estruturas, os ministérios, nós somos falhos, mas Ele não. A primeira decisão, eu estou no caminho e eu não arredo, eu não abero, nem para o trem da Vale do Rio Doce carregado de ferro gusa. Você está no caminho, moço. Esse caminho vai levar à vida eterna. Um dia Jesus disse para os seus discípulos, vocês estavam murmurando, reclamando, Jesus, vocês querem ir embora também? E um deles disse, para onde, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então diga comigo, Senhor, me dá juízo. Irmãos, e nesse tempo de que tanta gente volúvel, tanta gente com relações frágeis, eu não estou me sentindo bem, não estou gostando disso. Que conversa mal arrumada é essa, irmãos? Não, irmãos. Eu senti de ir para aquela igreja. Quem sentiu uma conversa, irmão? Vai orar. Pastor, eu orei, jejuei, Deus falou comigo. Ou escute Deus. Irmãos, e mantenha nesse caminho. E a cada dia vai apertar mais. A cada dia vai apertar. Mas entre por um caminho. Que é Jesus. E jamais abandone Ele. Você pode dizer amém? Ele é a porta. E não tem outra porta para levar Ele. Entre por essa porta e permaneça nela. Eu sei, irmãos, que o relativismo que dominou todas as relações. Eu sei, irmãos, que virou normal tanta coisa.
Um dia uma ovelha minha entrando no cartório, me ouvindo 7 anos aqui na Água, entrando no cartório, eu digo, só está fazendo o que aqui, irmã? Ela disse, eu estou aqui me divorciando. Eu digo, divorciando? E o que foi? Ele traiu a senhora? Não, pastor, porque ele é muito molenga, muito devagar, eu sou muito ágil. Eu digo, Porque ele não era agoniado igual ela. E ele, pastor, ele é o pai, o avô do meu neto maravilhoso. Meu neto está chorando. E eu cá comigo, o que é que essa indivídua me escutou 7 anos na Ágape? E ela acha que vai se separar, como se separa, como se troca de vestido. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque agora sai no cartório. Não, irmãs. Que caminho você está seguindo? Esse caminho estreito. Esse caminho largo, não é de Jesus, não. Hoje eu disse para uma mulher, falando sobre perdão, tarará, tarará. Eu digo, escuta, criatura, que Bíblia tu está lendo? Que essa Bíblia que eu estou lendo não é a minha. Ela começou a rir. Que Bíblia tu está lendo? Irmãos, tudo que for folgado demais, tudo que não tem compromisso, desconfie. O que é de Jesus é um compromisso, mas tem uma leveza, tem uma paz. O mundo é amplo, mas ele não tem paz. Em nome de Jesus. Todo mundo faz, pastor. Não, você não é todo mundo. Isso é comum, mas você não é comum. Então tome a decisão, caminhe por esse caminho estreito. Tenha o prejuízo de algumas coisas. Tenha o prejuízo de algumas coisas. Mas tenha Deus com você nessa caminhada. Diga comigo, eu estou nesse caminho. E vou seguir. Aleluia. É como se esse caminho, irmãos, ele é o caminho do aperfeiçoamento. O Senhor nos alcançou, nos tratou. E agora esse caminho vai nos aperfeiçoar. E a terceira atitude que eu desejo que você tome hoje é um estilo de vida em obediência. Diga comigo, um estilo de vida em obediência. Olha o que a Bíblia diz no mesmo texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 em diante, 16 em diante. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiros ou figos das ervas daninhas? Não. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Leia comigo, igreja. Olha lá, o 20. Leia comigo, 1, 2, 3 e... Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome nós realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Diga misericórdia. Terceira atitude nossa, irmãos, é uma atitude de obediência. E eu quero que você caminhe comigo aqui. A gente tem na vida cristã duas coisas fortes. Nós temos os frutos do Espírito, que é amor, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, alegria. É o que o Espírito Santo produz em nós. É o caráter de um crente. Ok? A outra coisa que tem no crente são os dons. Os dons
é a habilidade que o Espírito Santo dá, é a capacidade que o Espírito dá para a gente trabalhar para Ele. É um dom de profecia, de pregador, é o de administrar, um dom de socorro, um dom de revelação, uma palavra, um dom de conhecimento. Olha aqui, dons, a gente vai buscar eles e o Senhor vai dar. Os frutos do Espírito, irmãos, eles são adquiridos com muito esforço, não é de um dia para o outro. Tem muita gente que tem dom e não tem fruto. Pense numa crise, quando eu era um batista bem tradicional, era encontrar um assembleano, desculpe, para que eu falando de assembleano? Crente, não é só assembleano, obviamente, que falava em língua e batia na mulher. Acaba bate na mulher. É encontrar uma pessoa que tinha um dom de cura e a bicha era fofoqueira. Terrível. Um homem que pregava o evangelho e o cabra era veiaco, não pagava conta. Aquilo era um escândalo. Então olha aqui para mim. Eu dizia assim, a gente dizia, e por que Deus deu o dom? Porque olha aqui, irmão, dom não é característica de espiritualidade madura. Dom é Deus acreditando em nós e entregando dons para que eu busque os frutos do Espírito. Crentes que vão marcar esse tempo. A igreja que vai marcar esse tempo, ela é a igreja do caráter, do fruto do Espírito. O povo que busca fazer o que é correto, mas o povo que busca o poder de Deus para agir. Quem só tem fruto do Espírito e não age ao redor dele, as pessoas estão indo para o inferno. Gente que tem dons e também não tem caráter, não tem o fruto do Espírito, ele também atrapalha outras pessoas, que gera escândalo. O desafio nosso é que a gente tenha os frutos do Espírito e a gente também tenha dom. Você pode dizer amém? Essas duas coisas vão fazer uma igreja avançar. Os irmãos têm ideia, as igrejas congregacional, parecido com o povo batista, o povo presbiteriano, o povo batista, do século de 1837 até o final, até perto de 1900. Foram os primeiros crentes, um povo sério, um povo da palavra, um povo de vergonha. Ô irmão, não cresceram. Chegam os pentecostais, a partir de 1902, invade a nação. E vem assembleanos, outras igrejas. Então olha aqui para mim. Nós vamos ser um pouco, qual o segundo, os dois pilares da nova aliança? Nós somos o povo da palavra e nós somos o povo do poder. A gente quer dizer, nós somos o povo do fruto do Espírito e nós somos o povo dos dons do Espírito. Aleluia! Você não pode escolher um, escutou? Você não pode escolher um só e ficar sem outro. Como diz minha mãe, tomara ver. Você querer, né, eu vou ser um crente bonzinho, bem carado, vou pagar minhas contas tudo direitinho, mas eu não quero ser esse pentecostal. Como você não quer o poder do Espírito, menino? Nós vamos andar juntos. Você é pessoa de caráter, vai pagar conta. Eu já lhe disse aqui, sabe como é que a gente evangelizava há 40 anos atrás? Ousado, nós éramos uma minoria, lá no interior do Goiás. É dizer, você já viu um crente batendo em mulher? Você já viu um crente que não paga conta? Você já viu um crente na cadeia? Era assim que ele evangelizava. Vai evangelizar hoje? Eles vão dizer, quantos você quer? Está na cadeia. Uma ovelha minha, num dia no Bandeira 2, Pastor Donato, eu sou sua ovelha, eu estou aqui, mas eu sou sua ovelha. Eu digo, é mesmo. Não é de Jesus, não. Se fosse Jesus. Mulheres, todo mundo agora é crente. Vai fazer o quê? E como a nova aliança acolhe todo mundo, graças a Deus. Um pastor de outra igreja ensinou para as ovelhas dele: quando vocês pecarem, não faz vergonha para nós não. Diga que vocês são da nova aliança. Tu acredita? Está perdoado. As ovelhas dele estão vindo para cá. Crente bom aqui. Olha, eles soubessem que não. Misericórdia. Olha aqui, igreja. Diga comigo, Senhor, eu quero os frutos e os dons.
Muita gente que tem caráter, que tem fruto do Espírito, e não abre a boca, não se permite que Deus lhe usa. Tá gente lá ao seu redor. Não! Um crente pode ficar de boca aberta, porque o testemunho vai falar tão alto que ele não precisa de palavra. Que conversa, irmãos. O meu testemunho vai falar tão alto que com as minhas palavras eu vou ser respeitado. Claro, o meu testemunho calado serve em algum lugar. Mas, irmão, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Você precisa falar. Você precisa usar os dons. Uma pessoa que ora por uma pessoa, irmãos, e ela é curada, é um dom. Abre por evangelho. Você está orando por uma pessoa e entrega uma palavra de conhecimento. Você muda a vida da pessoa. É o Espírito trabalhando. Todo lugar em que alguém lhe ensinar, e hoje tem muitas igrejas novas e antigas, que tudo do Espírito Santo ficou lá, e sem engano, irmãos. Diga comigo, dons e frutos. Eu vou andar com você. Nessa caminhada de obediência, você vai viver, Senhor, me dá os dons. E a Bíblia diz assim, peça com zelo os melhores dons. Peça, e Deus quer lhe usar. E tire a ideia de que ele vai usar outro. Levante sua mão aí, por gentileza. Sustente ela até eu terminar de falar. Essa mãozinha que já bateu gente, já se masturbou, já deu cheque sem fundo, já roubou. Essa mãozinha aí, que já... Jesus já limpou ela, ele vai usar ela. Pode baixar a mão. É ela que ele vai usar. Aleluia, é ela que ele vai usar. Aleluia. Cumprimente alguém que está do seu lado. Cumprimente aí. Se tu soubesse quem é, o que essa mão já fez. Olha. É ela que Deus vai usar em nome de Jesus. Aleluia. É você, moço. É você, minha irmã. Diga comigo. Eu vou buscar os frutos. E vou buscar os dons. O que é que aconteceu? Foi muita gente valorizando os dons. Mais do que os frutos. Não, irmãos. Eles têm que andar juntos. As igrejas que só trabalharam com dons e não buscaram os frutos, é um desastre. Escândalo por cima de escândalo. Meninice. Imaturidade. Uma igreja madura, e você é um crente maduro, vai buscar os frutos do Espírito e vai buscar o dom do Espírito. Aleluia. Pare de ser orgulhoso. Eu não tenho um dom, mas minha vida é uma vida de crente. Amém. E esse orgulho besta para quê? E nem você se orgulhe do dom que o outro não tem. Nós somos codependentes uns dos outros no corpo de Cristo. Diga comigo, um estilo de vida, o terceiro aí, um estilo de vida de obediência. Coloque aí, meu filho. Volta lá para o terceiro. Diga comigo, um estilo de vida em obediência. E a segunda coisa que eu quero dizer, que eu queria dizer lá no começo. Não há nada mais poderoso do que ter Jesus como Salvador e como Senhor. Ok? Não há nada mais poderoso do que ter Jesus como Salvador e Senhor. No caminho de obediência, você vai conhecer Jesus como Salvador que perdoa seus pecados, mudou nosso destino eterno, trouxe refrigério. Mas olha aqui, irmãos, ele precisa ser o que dirige sua vida. Uma decisão lá do caminho largo é porque talvez você só sirva Jesus como seu Salvador. Não, irmãos, ele nos salvou para ser o nosso Senhor. E se você tem dificuldade, pense numa coisa terrível da história do Brasil e do mundo, que era o tempo da escravatura. O escravo pertencia a um dono, a um senhor. Eu morei 17 anos em Pernambuco, e lá tem muita cultura do senhor de engenho. Muito museu, muita coisa ainda. E toda vez que eu penso em Jesus me governar, a linguagem mais simples que chega na minha mente é ele como dono de um escravo, eu sendo escravo e ele sendo meu Senhor. É assim. Em nome de Jesus.
se a sua vida com Deus, Jesus só é seu Salvador, e Ele não é o seu Senhor, tem algo errado. E eu disse sexta-feira, eu vou repetir aquilo. Gratidão e obediência andam juntos nessa caminhada. Ok? Se eu sou grato pelo que Jesus fez, eu vou caminhar nisso. Porque essa minha vida de obediência, a disciplina na vida cristã, mais importante é a obediência, porque ela é resultado da minha gratidão. Eu vou obedecer a Ele, porque Ele é meu Senhor. E vou ter uma vida disciplinada. Eu vou dizer não para algumas coisas por causa dEle. Eu vou dizer sim para Ele, por causa dEle. E olha aqui para mim. Nesse momento que a gente vive, em que o homem é o próprio Deus dele. Os homens, a humanidade toda é gerada. E a igreja está no meio disso também. Ok? Alguém não vai para a igreja porque não tem ar-condicionado. O outro não vai porque o ministério infantil não é forte. O outro não vai porque não tem estacionamento. O outro não vai por várias razões. Eu quero que você compreenda que a sua vida de obediência é para fazer a vontade dele. Por isso, gratidão e obediência vão andar juntos. Você é obediente porque você é grato. A obra da cruz chegou na sua vida. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 5, do 14 em diante. Mulheres, leiam comigo aí. 1, 2, 3. E esta é... Eita coisa extraordinária. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, e estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que coisa linda. A salvação é por uma obra da cruz, mas o galardão é por uma obediência. Os obedientes passam na frente. Quem tem uma aliança, quem tem um voto, eu já lhe disse isso aqui. Eu tive um dia um sonho, visão. Eu estava no céu e tinha um anjo de uma autoridade lá entregando coisas para as pessoas. Era uma fila vindo até ele. E tinha anjos que pegavam a gente lá do rabo da fila e passavam aqui na frente. Eu vi ele fazendo mais de uma vez. Eu perguntei para o anjo que estava comigo. Oxente, até aqui tem isso, o que é isso? E ele disse, quem tem aliança, quem tem voto, passa na frente. Às vezes eu digo para alguém que ele quer prosperar. Eu pergunto para a pessoa, por que é que eu vou orar para Deus te dar esse emprego, esse concurso, esse negócio? Ah, pastor, porque eu quero para ter. Eu digo, meu filho, torna Deus teu sócio, seja inteligente. Todo mundo quer prosperar, todo mundo. Deixa Deus botar você na frente, que você tem voto, tem uma aliança com Ele. Por isso, igreja, irmãos, a obediência vai produzir algo visível em nós. E olhe, primeiro a gente obedece, depois a gente entende. Diga comigo, primeiro eu obedeço, depois a gente entende. Você não pode pedir que Deus lhe explique todas as coisas. Você não pode pedir que o Senhor lhe faça entender todas as coisas. Foi assim com José do Egito, foi assim com tanta gente na Escritura. Você está no caminho dele, obedeça. E amanhã você vai entender. A minha obediência, irmãos, ela vai alterar meu pensamento, meu coração. Essa obstinação, esse processo de obedecer para depois entender, vai revelar quanto você é obediente. Em nome de Jesus. Deus nos recebeu para gerar uma transformação em nós. O que Jesus espera de nós?
Eu tentei e falei só 3 atitudes: deixar pecado deliberado, entrar nesse compromisso desse caminho e entrar num estilo de vida de obediência em qualquer área. Mas eu creio que Jesus vai falar com você.